Ana Maria de Angelis, casada com Nilton há 27 anos, mãe do Gabriel e Natan, membro da Igreja Batista da Graça desde 1998, integrante da equipe pastoral da IBG desde 2017, atua na área de gestão ministerial, integração de novos membros, aconselhamento, ensino, mulheres, formada em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, pós-graduada em fundamentos da psicanálise, teoria clínica, pelo Instituto de Ensino Superior de Educação. Ana, seja muito bem-vinda. A palavra é contigo, viu? Muito obrigada. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Bom dia. Primeiro, quero dizer que é uma grande alegria, quero agradecer de coração a oportunidade de estar aqui nesse fórum tão importante, dialogando com cada um de vocês. Muito obrigada. Quero pedir desculpas, estou um pouquinho afônica, tivemos essa mudança de tempo, mas louvado seja Deus, estava preocupado, orando esse final de semana, para hoje estar aqui com vocês e podermos conversar sobre temas tão relevantes, sobre a igreja, sobre o evangelho, sobre as suas interpretações, e principalmente o tema que me foi proposto, que é a igreja evangélica tem uma crise com o evangelho? A igreja evangélica tem uma crise com o evangelho? Quero dizer e quero agradecer, porque as duas falas anteriores fizeram meio que um resumo daquilo que eu já iria trazer, então muita coisa já foi conversado aqui, trazido, louvado seja Deus, que estamos ali no mesmo espírito, caminhando na mesma direção. Então, para eu começar essa parte que me foi proposta, eu quero orar nesse momento, pedir a Deus que nos abençoe e que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com meus irmãos. Obrigada, Senhor, por esse tempo de diálogo. Obrigada, Senhor, porque em tudo vemos a Tua boa mão nos conduzindo. Que o Senhor continue nos ensinando, Pai. E que possamos, Deus, muito mais do que aprendermos, termos o desejo a cada dia de colocarmos em prática nas nossas vidas, nas nossas comunidades, Senhor, e onde o Senhor nos levar. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Abençoa cada um aqui, cada igreja aqui representada, cada vida, cada ministério, cada chamado. E, Senhor, nós queremos dizer, Pai, que nós somos a Tua igreja e nos conduza de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar a discorrer, então, sobre essa parte que me foi proposta, eu quero trazer para essa conversa alguns pontos importantes que abrem esse diálogo sobre essa igreja evangélica e sobre essa questão se temos ou estamos vivendo uma crise dentro da igreja e também uma crise com aqueles que estão fora da igreja. As diferentes interpretações teológicas, elas passam por um propósito e por um processo que a busca é sempre decifrar, entender, fechar questão e compartilhar também o significado dos textos bíblicos por meio da fé e da teologia. E nesse processo, muita coisa acaba sendo envolvida. Dentro disso, nós temos contextos, contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural, literário de cada texto, e um grande desafio para nós, olharmos para tudo isso, tentarmos entender e compreender isso, colocarmos em prática, primeiramente, nas nossas vidas, essas verdades bíblicas, mas também temos o desafio de compartilhar isso na vida de outras pessoas, na contemporaneidade, ou seja, aplicarmos ali a hermenêutica bíblica e podermos trazer esses diálogos e conversar para não só entender, mas para que isso traga também uma mudança para cada um de nós. Ir à igreja, instituição, ou igreja local físico, ou uma denominação, estar integrado em uma denominação, ir a celebrações, programações, é muito diferente, como já foi falado aqui hoje, do sentido real de sermos igreja, de ser igreja. A igreja, nós somos nós. A igreja é esse grupo de pessoas que tiveram as suas vidas totalmente transformadas por Jesus, e eu sou um exemplo disso, e que hoje fazem parte do seu corpo, e que hoje estão ligados por meio da fé e ligados por meio dessa transformação.
Então, essa questão já está vencida no sentido de que a igreja não é um prédio, a igreja não é uma denominação, mas a igreja é uma comunidade de pessoas que vivem nesse objetivo claramente definido, que é servir a Deus e ter como base o Evangelho de Cristo para as nossas vidas. No Antigo Testamento, quando a gente olha ali, a gente percebe que a presença e a glória de Deus, ela era manifestada em lugares físicos, os Santos dos Santos, no templo, onde a Arca da Aliança se encontrava. Mas hoje, nós vivemos na nova aliança em Cristo. Sabemos que a presença de Deus está em nós, o véu foi rasgado, e por meio do Espírito Santo que vive em nós e que foi dado por Deus, nós entendemos que a realidade de cada um de nós é sermos a igreja de Cristo. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 23, diz assim: a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Nós somos esse corpo, a presença de Deus habita hoje em nossas vidas. Eu quero começar esse diálogo trazendo para vocês que, na verdade, não existe nenhum problema com o Evangelho de Cristo, e nem com a igreja de Jesus. Essa igreja que é chamada, transformada por Jesus e tem a sua vida totalmente nova nesse Evangelho. A carta aos Efésios, capítulo 5, nos versículos 26 e 27, diz assim: ele fez isso para dedicar a igreja a Deus por sua palavra, depois de purificá-la por meio da lavagem com água, a fim de apresentá-la a si mesmo em toda a sua beleza, pura e sem defeito, sem mancha e nem ruga ou qualquer outra imperfeição. Na mesma carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versos de 4 a 6, diz: há um só corpo, o texto que já foi citado aqui nessa manhã, um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Então, onde está o problema? Onde está o problema? Onde está a crise? A igreja evangélica vive uma crise com o evangélico, com o evangelho? Sim, a igreja visível, composta por homens e mulheres, vive em diversas crises, inclusive com o evangelho. A crise está com aqueles que conhecem o evangelho, ou pelo menos afirmam que conhecem, nas diversas, e aí eu vou chamar de instituições religiosas evangélicas, para fazer essa diferenciação entre essa igreja chamada e transformada por Jesus, e esses nossos ajuntamentos nos diferentes lugares e nas diferentes denominações, que muitas vezes tentam negociar esse evangelho que é tão precioso. E como que acontece essa negociação no dia a dia? Fazendo interpretações completamente rasas, não colocando verdadeiramente na prática, nas suas próprias vidas, a verdade do Evangelho, não se aprofundando nessas verdades, e o que é muito pior, compartilhando de forma rasa e sem responsabilidade algo que é tão transformador, que é a verdade do Evangelho. Cristo amou a igreja, se entregou por ela, a santificou, ensinou, a fim de apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, santa e irrepreensível. E para isso, nós precisamos analisar algumas características que nós precisamos reafirmar como igreja, que precisam ser observadas, compreendidas com muita seriedade, para que a gente possa entender onde e como estão acontecendo essas crises.
Primeiro, precisamos entender que a igreja evangélica, que tem a sua base no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, na vida de Jesus, Jesus nos deixou exemplo para tudo. Jesus esteve aqui e nessa vivência aqui, Ele nos deixou exemplo de como nós deveríamos nos relacionar, como nós deveríamos nos relacionar com Deus, com o próximo e dentro da comunidade da fé. Então, reconhecer a autoridade da palavra, aprender, ensinar e praticar essa palavra. Nós temos um texto clássico de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Para quê? E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A Bíblia é a base, a nossa base de fé, mas a nossa base de prática também. E como seres humanos falhos, como seres humanos que precisamos o tempo todo dessa graça de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos aprender com a palavra. Nós precisamos aprender que é essa palavra que nos torna preparados para viver e para compartilhar. A prova disso, a prova que existiram em todos os tempos essas crises, é a própria palavra que nos adverte sobre a utilidade dela, que diz que ela é útil para nos ensinar a verdade e nos fazer viver integralmente nessa verdade, condenar o erro, porque somos pessoas e muitas vezes, é claro, vamos errar, corrigir as faltas e nos ensinar a maneira certa de viver. Então, as coisas acontecem, as falhas acontecem, e nós precisamos entender que estarmos voltados a essa autoridade da palavra nos faz caminharmos para vivermos uma vida que agrada a Deus e, como igreja do Senhor, fazermos a diferença, porque a igreja é relevante e sempre vai ser relevante onde ela está inserida. Um segundo ponto para reconhecermos essa seriedade é o reconhecimento da graça de Deus através da salvação única e exclusiva por meio da fé em Cristo. Salvação pela fé. Nós não somos capazes. Nós recebemos isso de Deus e é por meio desta graça que estamos aqui. Por nós, como já foi colocado aqui também nessa manhã, nós temos uma facilidade muito grande de negociarmos. Quando menos percebemos, já estamos sendo influenciados. Então, nós precisamos entender e termos essa base, que a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça, por meio da fé, como temos lá no texto clássico também de Efésios, capítulo 2, nos versos 8 e 9, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, louvado seja Deus, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A salvação, esse presente de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, não é por obras, não é por mérito nosso, e justamente porque nós jamais poderíamos adquiri-la dessa forma, porque as nossas obras são más. Porque nós muitas vezes queremos fazer o que é certo, mas acabamos errando. Mas depois de salvos pela fé, tem um contraponto que eu gosto muito de usar, nós precisamos praticar, e aí a coisa começa a ficar mais estreita. Quando nós vemos o texto de Paulo trazendo que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e aí nós vamos lá para Tiago, capítulo 2, versículo 17, portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é morta. Nós precisamos entender que é esse evangelho que chegou até cada um de nós, transformou as nossas vidas, depois de reconhecido e experimentado, ele precisa transformar todas as nossas ações. Transformar as nossas vidas e nos fazer termos a responsabilidade de fazermos a diferença onde o Senhor nos levar.
Essas atitudes de fé, vêm através do conhecimento, da busca, da seriedade e da profundidade com que, como igreja do Senhor, levamos a sério o Evangelho de Cristo. Terceiro ponto, nós somos chamados para viver essa vida de uma forma comunitária e não solitária. Ou seja, nós nos reunimos com pessoas que têm esse mesmo objetivo que a gente, mas totalmente diferentes de nós. Totalmente diferentes entre si. Nós temos que ter essa unidade na diversidade, entender que podemos pensar diferentes, entender que podemos não concordar em tudo, mas precisamos entender uma coisa: todos nós temos que caminhar diante da nossa fé, entendendo o nosso chamado, entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas, entender que podemos discordar, mas isso não pode nos dividir. Isso não pode nos dividir como corpo de Cristo. E com o quarto ponto, termos a responsabilidade com essa evangelização. Nós temos a responsabilidade como igreja de compartilhar isso. E como nós vamos compartilhar se muitas vezes não temos experimentado isso nas nossas vidas, dentro das nossas igrejas, por falta muitas vezes dessa seriedade no ensino, por falta muitas vezes dessa negociação de queremos falar e ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que está expresso no Evangelho. A nossa responsabilidade, quando estamos falando essa responsabilidade de evangelização, nós estamos falando que nós precisamos compartilhar algo que já é real para nós. Algo que nós já experimentamos, algo que nós já vivemos, e é isso que nós fazemos, quer seja por palavras, quer seja pelos textos bíblicos, mas principalmente pela nossa vida, principalmente pela nossa prática. Um quinto ponto é entender que nós recebemos esses dons e esses talentos conforme a vontade de Deus. Ele faz como Ele quer, porque Ele é soberano. O Senhor é soberano, Ele dá conforme a sua vontade, como diz lá em Coríntios. É ali que Ele distribui. E por que nós recebemos isso? E por que nós recebemos esses dons? Para que possamos servir como igreja do Senhor. O Senhor nos chama, coloca cada um nos seus lugares, mas precisamos estarmos integrados e entendermos que não é para nós, não é para a nossa glória, não é para que a gente possa se vangloriar, mas é para que a gente possa servir como igreja da melhor forma possível. O sexto ponto é entendermos que, ao fazermos parte de uma igreja, estamos envolvidos no que Deus está fazendo no mundo, parafraseando a missionária Analzira Nascimento. Que privilégio para nós! Que privilégio para nós estarmos envolvidos no que Deus está fazendo no mundo. Que privilégio e que grande responsabilidade para nós estarmos envolvidos nessa grande obra. E dessa forma, tendo esses dons e chamados tão distintos e nos dedicando a diferentes áreas ministeriais e serviços da igreja, como vemos nas listas, né, dos dons lá em Coríntios, Efésios, Romanos, que Deus nos chama, e Ele nos chama conforme a sua vontade, e nos coloca exatamente ali onde a gente quer. Nós precisamos entender que igreja, o corpo de Cristo, do qual Jesus é a cabeça, os membros da igreja são aqueles que confiam pela fé na obra consumada de Cristo. O propósito da igreja é glorificar a Deus, levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus e tornando reconhecido e conhecido no mundo, como nós temos visto e temos aprendido, como nós vemos também na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E diante de tudo isso, diante dessa recapitulação de quem somos nós, como igreja do Senhor, olhando para a nossa realidade hoje, olhando para a prática das vivências, nós podemos dizer que sim, a igreja evangélica enfrenta uma crise. Uma crise com o Evangelho, porque basta olharmos para tudo que está acontecendo, nós podemos perceber que isso é real. Hoje, existe uma diversidade denominacional muito grande, e a gente não pode dizer que isso é um problema.
O problema é tentar impor como verdades absolutas, muitas vezes, o que não está no Evangelho como Evangelho. Para tentar justificar os nossos lugares e tentar justificar as nossas placas. As igrejas evangélicas são diversas, com diversas tradições práticas. Nós temos as igrejas históricas, pentecostais, neopentecostais, e nós não vamos entrar no problema aqui de cada uma delas, mas eu quero dizer a você que o Evangelho não está em crise. O Evangelho não está em crise e não tem como nós ajustarmos ele de nenhuma forma, mas as pessoas estão. As pessoas estão vivendo crise. Essa igreja, que são pessoas, enfrentam diversas crises na caminhada das suas vidas e, com certeza, também enfrentam uma crise com o Evangelho que muitas vezes não as satisfazem como elas gostariam que fossem satisfeitas. Essa crise não se limita apenas ao Evangelho, à palavra como um todo, mas sim como a forma como ele é interpretado, praticado e compartilhado em vários contextos, tanto no contexto eclesiástico, como nos contextos do nosso trabalho, dos cursos onde nós estamos inseridos, como nós temos experimentado isso, como nós temos interpretado, quais são as verdades que temos trazido para as nossas vidas e como nós temos nos relacionado com isso no dia a dia. Podemos perceber essas crises, ou essa crise, manifestada de várias formas, falando especificamente no contexto interno da igreja. A gente pode perceber, a gente pode trazer para essa conversa a rotatividade da membresia entre as muitas denominações. Eu estou aqui, não me agrada de uma forma, eu vou para um outro lugar, eu não quero entender quais são os princípios, quais são os valores, mas eu quero mais uma satisfação pessoal. Então, acontece esse rodízio denominacional, muitas vezes, onde eu vou para onde satisfaz os meus desejos. A frequência também na diminuição dos cultos, não por necessidade, mas simplesmente por comodismo, por falta de comprometimento. Esse falta de comprometimento, ele afeta não só a presença das pessoas, mas o envolvimento voluntário também. Como as pessoas têm servido dentro das igrejas? Qual tem sido o nosso comprometimento? Nós vivíamos em um tempo que a nossa agenda era a agenda da igreja. Nós nos baseávamos nisso. Hoje nós temos um confronto de agenda, porque nós temos essa dificuldade de comprometimento, e aí não estou falando de ativismo, não estou falando que não podemos estar ali, devemos estar, claro, compartilhando, inseridos em outros lugares, mas nós invertemos isso, e quando a gente inverte isso é o problema. Quando a agenda da igreja já não faz mais parte e pauta nas nossas vidas. Então, nós seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande, porque é ou 8 ou 80. Ou eu estou aqui, ou eu estou lá. E acho que o grande ponto aqui é encontrarmos o equilíbrio. Como eu consigo fazer parte, ser levados também a me relacionar com pessoas que não fazem parte desse círculo, para que o Evangelho possa chegar até elas também através das nossas vidas, mas como tem sido o comprometimento nosso, quando a gente se envolve com isso. A crescente falta de credibilidade também com as lideranças eclesiásticas, as lideranças da igreja, por conta de posicionamento, comportamento de várias lideranças relevantes dentro desse contexto cristão evangélico. O ser humano, ele é decepcionante, eu costumo dizer isso. Pela graça e misericórdia de Deus, o Espírito Santo vai nos lapidando a cada dia, mas nós somos decepcionantes e muitas vezes as pessoas colocam em nós, e nós, como líderes, temos uma responsabilidade, porque nós estamos sendo observados o tempo todo. E eu quero dizer que as pessoas esperam de nós atitudes diferentes. Eu ouvi isso de um pregador uma vez, e me impactou muito a minha vida, porque muitas vezes nós tentamos negociar algumas coisas para agradar as pessoas. E eu quero dizer a vocês que nós mais decepcionamos as pessoas quando fazemos isso do que agradamos. Sabe por quê? Porque as pessoas esperam de nós, que somos cristãos, atitudes cristãs.
E quando nós não temos isso, elas ficam decepcionadas, muito mais do que se elas olhassem e falassem assim: eu nem vou falar, já sei que é crente mesmo, não vai fazer. A decepção é maior quando nós cedemos e fazemos, é quando nós negociamos com o Evangelho a fim de agradar as pessoas. Nós temos uma responsabilidade. Essas crises internas, elas envolvem a forma como os relacionamentos acontecem. Como os relacionamentos acontecem com Deus, com o Evangelho, com a forma como temos olhado e com as outras pessoas dentro da igreja também. A falta de profundidade com o Evangelho, ela impacta diretamente a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Vivemos numa sociedade que vive em busca de receitas prontas, de alimento semanal, de pagar uma conta, indo às igrejas todos os domingos, achando que a sua semana vai ser mais ou menos abençoada por isso. Teve uma vez que eu ouvi uma pessoa dizendo: poxa vida, eu faltei no culto de ceia. Eu falei: tudo bem, né? Vai ter ceia o mês que vem de novo. Aí a pessoa falou assim: não, mas eu não gosto de faltar no culto de ceia, porque o meu mês é terrível. O meu mês é... Aí é assustador, porque daí vai ter ceia o mês que vem de novo, mas vai demorar um mês. Vai demorar um mês, e aí vai que falta de novo. Vai que no outro domingo de ceia não consegue estar de novo. Entendem como a gente interpretar o Evangelho de uma forma rasa traz um prejuízo tão grande para a gente? E o pior, queridos, que eu vou falar uma coisa para vocês: isso não é só vivido, isso é compartilhado. Nós não só vivemos, nós compartilhamos isso. Por outro lado, também, trazendo para nós um pouco mais essa conversa, nós temos também lideranças totalmente despreparadas. Nós vivemos essa crise porque temos lideranças, e não é por falta de estudo, não é por falta de ler livros, não é por falta de buscar em teóricos as suas respostas, mas temos lideranças que não são preparadas porque não estão comprometidas com a seriedade do Evangelho. Temos e encontramos muitas pessoas e nós precisamos ouvir as pessoas. As pessoas têm algo para nos contar. E muitas vezes nós achamos que somos detentores da razão, que porque somos pastores ou líderes, nós não precisamos ouvir a dor das outras pessoas. Nós precisamos ouvir as pessoas porque quando nós paramos para ouvi-las, nós percebemos que elas estão totalmente decepcionadas. E por quê? E aí isso é um problema nosso? A gente pode pensar, mas isso não é um problema meu? Não é ela que precisa se entender com Deus, ela que precisa se entender. Não, queridos, é um problema nosso, porque tem muita coisa que tem sido falada, ensinada, prometida em nome de Deus, que na verdade não passam de afirmações humanas. Como, por exemplo, promessa de prosperidade e bênção o tempo todo. Como, por exemplo, facilidade de venha para cá e pare de sofrer. Venha para cá e pare de sofrer. Um evangelho de barganha com Deus. Um evangelho de barganha com Deus, um evangelho feito de promessas em nome de Deus, em nome de Deus, mas distorcendo e forçando o texto bíblico, causando, de certa forma, um não cumprimento daquilo que é falado ou prometido, porque não tem nada a ver com as promessas de Deus. Não tem nada a ver com as promessas de Deus. E é claro que isso causa desilusão, quebra de confiança. Uma coisa, queridos, é a capacidade daqueles que já têm uma caminhada cristã de discernir e interpretar as coisas, de buscar conhecimento. Uma outra coisa são os neófitos. Uma outra coisa são aqueles que estão chegando e que facilmente são levados para lá e para cá por afirmações que não têm nada a ver com Deus, mas são feitas em nome de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Um outro ponto são os problemas relacionais. Infelizmente, líderes que não são líderes, mas são impositores de regras,
que replicam o tempo todo modelos ultrapassados, porque não querem perder tempo com o propósito de Deus para a igreja dele. Líderes que replicam o tempo todo porque não querem se aprofundar em aprender, porque acham que já estão num estágio que não precisam mais aprender. Então fazem por fazer, falam por falar e continuam ensinando isso, e o Espírito Santo que vem para transformar a vida das pessoas, incomoda as pessoas, e isso não cola mais. Isso não cola mais. Então nós precisamos sermos líderes totalmente diferentes, usados por Deus. O líder que é líder sabe que ele nunca vai deixar de aprender. Ele precisa continuar aprendendo. Nós não somos replicadores de regras e muito menos impositores de regras. Nós temos que pregar o Evangelho, a palavra de Deus, e seguir os ensinamentos de Jesus. Esse Evangelho que ao mesmo tempo é simples e ao mesmo tempo é tão profundo. É tão profundo. Dessa forma, nós percebemos que falta, quando agimos dessa forma, falta cuidado, falta apoio de verdade e falta um comprometimento com aqueles que Deus tem acrescentado ao rebanho. O Espírito Santo, ele continua fazendo, ele continua trazendo aqueles que vão sendo salvos. Ele continua acrescentando. E as crises, na verdade, não são causadas por essa falta de compreensão, muitas vezes por parte de nós. Mas essa crise é causada porque muitas vezes estamos nos conformando com algo que é tão raso. Estamos nos preocupando com tanta coisa, estamos colocando tanta coisa à frente nas nossas igrejas, que estamos deixando para lá aquilo que realmente fomos chamados para fazer. O tempo todo surgem novas interpretações e práticas religiosas. Nós poderíamos citar várias, algumas antigas, algumas novas aqui, teologia da prosperidade, crentes desigrejados, dentre outras. Essa disseminação dessas correntes teológicas causam muitas crises também dentro da igreja. Isso tudo sem falar, queridos, nos escândalos que estão acontecendo, divulgados ou não, envolvendo pastores e líderes que geram crises enormes de credibilidade dentro das igrejas. Nós precisamos pensar que nós vivemos, a igreja está inserida em uma sociedade. A igreja é relevante, sempre vai ser relevante. A sociedade brasileira está passando por uma crise de identidade terrível, causando grandes mudanças e a velocidade é imensa. Quando a gente pensa que um assunto surgiu hoje, amanhã já tem outro. Amanhã nós já estamos ultrapassados, aquilo já não é mais falado. Essa velocidade, esses valores totalmente invertidos, o que era ruim agora é bom, o que era bom agora é ruim. Esse individualismo, esse apelo enorme ao individualismo, esse desejo de satisfação pessoal insaciável, isso chega até as nossas igrejas. Como isso chega? Nesses membros, através das pessoas que são totalmente consumidoras do Evangelho, pouco preocupadas com as verdades do Evangelho, pouco comprometidos com as suas mudanças de vida, mas totalmente exigentes na sua satisfação pessoal. Totalmente exigentes. Claro que a gente precisa entender também e trazer para essa conversa esse crescimento enorme de outras vertentes religiosas e que, infelizmente, afeta as igrejas como? Por conta do sincretismo religioso trazido e implantado por vários líderes que trazem rituais para dentro das igrejas que não tem nada a ver com o Evangelho e fogem daquilo que Jesus está ensinando. E esses rituais estão sendo colocados acima da palavra de Deus. Ou eu faço, ou eu me enquadro, ou eu estou desagradando a Deus, eu estou em pecado, a minha vida é medida pelo que eu tenho, a minha vida é medida pelo tanto de sacrifício que eu quero, pelo tanto de sacrifício que eu faço, pelo tanto de rituais e práticas que eu tenho feito durante a semana, em todos os lugares. Queridos, nós precisamos voltar ao Evangelho.
Nós precisamos voltar ao Evangelho. Uma coisa que precisa estar muito clara para nós é que nós não negociamos os nossos valores e os nossos princípios. A forma, sim. A forma nós podemos negociar, mas as verdades do Evangelho precisam estar impressas nas nossas vidas, onde Deus nos levar. A igreja evangélica precisa se posicionar em as novas realidades sociais e culturais, mas sem perder a sua identidade e os seus valores fundamentais. Se preocupar com o que é realmente relevante. A igreja é sempre relevante. Os valores morais e comportamentais sempre serão relevantes. As pessoas esperam de nós essas atitudes. E muitas vezes nós estamos preocupados. Quando tem um mundo aí, quando ainda existe uma grande multidão sedenta pela palavra, sedenta por preencher o seu vazio, vazio dentro do seu coração que só pode ser preenchido por Deus, nós estamos preocupados e criando crises onde não existe, e se preocupando se a parede é preta ou se não é preta. Se preocupando com a liturgia, se preocupando com a forma, se preocupando se eu canto hino ou se eu canto cântico, se eu bato palma, se eu não bato palma, se devemos ter coral, se não devemos ter coral, se devemos ter orquestra, se não devemos ter orquestra. Queridos, tudo isso é forma. Tudo isso é forma. Tudo isso não são valores. Valores são inegociáveis. Formas podem ser compreendidas, analisadas e aceitas. Formas não ferem quem faz e nem quem não faz. Você não é obrigado a concordar com tudo, mas isso não pode nos separar e a gente não pode esquecer, como o pastor falou, se somos filhos do mesmo Pai, querendo ou não querendo, nós somos irmãos. Querendo ou não querendo, nós somos irmãos. Então, o que a gente precisa a cada dia? Retornar ao Evangelho, reafirmar os princípios bíblicos e os valores do cristianismo, como busca de uma fé mais autêntica e menos ritualística. Precisamos conversar sobre o assunto. Que ótimo nós temos esse fórum hoje aqui, promovido pela Ordem dos Pastores. Louvado seja Deus, que nós podemos, entre diferentes denominações, pensamentos diferentes, mas a mesma fé firmada em Cristo, conversarmos, podemos discordar em certos pontos, mas jamais vamos negociar a nossa fé genuína. E o melhor é fazer com que cada dia, cada igreja aqui representada, com que todos nós fazemos parte, experimentem o Evangelho verdadeiro, que é transparente, honesto, compartilhado sem placa. Precisamos nos preocupar em comunicar essa mensagem das boas novas nas várias diferentes realidades. Mas eu quero resumir aqui para vocês que existe uma crise com o Evangelho. Ela é complexa, existe uma crise da igreja com o Evangelho, ela tem diferentes caminhos, ela precisa incomodar os nossos corações para refletirmos profundamente no assunto, ela precisa exigir de nós busca por soluções, sempre respeitando a valorização da fé, os princípios bíblicos, os valores e, ao mesmo tempo, uma adequação saudável às novas realidades que enfrentamos. Não podemos ter medo do novo, mas precisamos pedir a Deus sabedoria para que a gente possa enfrentar tudo isso sem negociar esses valores. E quando a gente olha para tudo isso, eu quero deixar uma pergunta para nós. Como igreja, temos afirmado isso? Qual tem sido as nossas respostas às crises? Nós temos buscado conversar e solucioná-las com base no Evangelho, ou nós temos apenas fazido parte delas? Fica uma pergunta para a gente. Nós estamos crescendo, o número de igrejas evangélicas tem crescido notavelmente no Brasil, mas crescimento quantitativo não tem nada a ver com crescimento qualitativo. O Espírito Santo é aquele que continua fazendo, e quando a gente traz isso, quando a gente pensa à luz do Evangelho, dialogar, buscar soluções, é muito melhor do que apenas apresentar uma lista de problemas e ficar dizendo, a igreja sim, estamos enfrentando crises, estamos enfrentando problemas, mas como nós podemos resolver esse problema?
Para fechar aqui a minha fala, eu quero dizer que intencionalidade, para mim, é a palavra. Nós precisamos sermos cada vez mais intencionais. Fazemos perguntas como por quê, para quê, qual é o propósito disso. Isso edifica ou danifica dentro da igreja. Existe uma crise, mas a gente não pode esquecer jamais que existe um Senhor da igreja cuidando de todas as coisas, que está conosco todos os dias. E sempre que a igreja sofreu perseguição, sofreu crises, a igreja cresceu e vai continuar crescendo, porque é nesse momento que somos impactados a buscar soluções, somos impactados a nos unir. E é nesse momento que nós temos que fazer isso. Nós não podemos desanimar, ao contrário. Temos que animar uns aos outros, pedir a Deus profundidade na palavra, o desejo de agradar a Deus e não a nós mesmos e nem às outras pessoas. Ao longo da história, muitas crises aconteceram. Ao longo da história toda, nós vivemos isso e percebemos isso. Ataques, perseguições, traições, muitas heresias tentaram se infiltrar. Muitas coisas aconteceram em todas as épocas, mas a gente precisa entender que existe um desejo de preencher esse vazio e que realmente só acontece pelo relacionamento e presença de Deus e o relacionamento profundo com o Evangelho. Então, como nós devemos agir, para finalizar, como a gente deve agir diante das crises? Permanecermos firmes ao Evangelho, que nunca entra em crise, o Evangelho que nunca entra em crise, unidos com o corpo, perseverantes ao chamado de Deus para cada um de nós e, claro, continuarmos prosseguindo firmes, porque o Deus que nos chamou é fiel para nos sustentar até o final. Que Deus abençoe, eu agradeço muito a oportunidade.